Olá, que tal? Todo bem? Homenagem de Dom Carlos para todos os brasilianos e todos os portucalenses. Esse é o cais Dom Pedro Álvares Cabral. É belíssimo aqui. Temos a estátua do Dom Pedro Álvares Cabral. Belíssima. Não, na verdade é Dom João Renato, o Lobo do Mar, um conhecido personagem da história portuguesa. Dom Lobo do Mar. Belíssimo aqui essas esculturas, né? No Rio Arade, na Ribeirinha. Aqui temos um cavalo marinho. Mais adiante algumas outras esculturas, né? Como caracóis. Enfim, é belíssimo. Nós estamos realmente emocionados de estar aqui, mas é super importante fazer essas imagens porque é a nossa singela homenagem. Portanto, o canal Vida Nômade Oficial faz essa singela homenagem a Dom Antônio César Lisboa Avis, Sua Alteza Real e Imperial. Essa é sua cidade, Portimão, a pérola do Atlântico. Pessoal, temos agora um museu aqui ao pé da ria, né? Ao pé do Rio Arade. Vamos dar uma olhadinha. Eu não sei se é cobrado ingressos. Eu vou tentar ver alguns itens. A minha história da guitarra portuguesa. My Story of the Portuguese Guitar. É basicamente guitarras portuguesas, né? Belíssima. A minha história da guitarra portuguesa. Guitarra de Lisboa, senhorinha. Para os amantes de violas e violões, essas imagens são inesquecíveis. Os mestres construtores. Diferença entre a viola e a guitarra portuguesa. Olha aí, pessoal, a diferença. Nós no Brasil usamos mais a guitarra, né? Ou melhor, a viola. Em Portugal usa-se mais a guitarra portuguesa, que é esse instrumento belíssimo, magnífico. Dom Álvaro da Silveira foi o exímio construtor de guitarras portuguesas, né? Marcou a história da música portuguesa e a história da nação como um todo. A família Grácio. Uau, que viola exótica, belíssima. Viola não, é guitarra, né? Ali está atualmente os artesãos que fazem as guitarras portuguesas. O senhor Oscar Cardoso é um exímio mestre na confecção das guitarras portuguesas. E nós estamos ouvindo aqui o som da guitarra portuguesa nesse belíssimo hotel. A entrada é livre em Portimão. Aqui é os instrumentos que os marceneiros usam para fazer as guitarras.
furmão. Bonito. Olha, uma guitarra portuguesa em construção. Belíssimo. Um som maravilhoso, a guitarra portuguesa. Pronto, Dom Carlos também é cultura, canal Vida Nômade é cultura, né? Estamos aqui a apreciar essas obras portuguesas magníficas, né? Não só os aborígenes são artesãos e são mestres das artes, os portucalenses também são mestres das artes. Pessoal, eu dei sorte de chegar aqui e tá tendo uma exposição específica para uma noite de fado aqui em Portimão. Portanto, há fado na Lota, 21h30, aqui em Portimão, nesse belíssimo edifício. Aqui é um museu, senhora? Não, pertence ao Museu Portimão. Aqui pertence o Museu do Portimão. É a antiga Lota. E foi cedido o espaço para essa noite de fado que vamos ter. E esse bar não é para consumir nada. Então, amigos, quando vocês vierem a Portugal, venham conhecer essa região mágica, o Algarve, né? E dão um saltinho aqui a Portimão, que é uma cidade belíssima. Tem esse museu magnífico, né? E tem também a reabilitação da antiga Lota de Portimão, que na verdade é o prédio do museu, né? Mas eles têm aqui também o ponto turístico para informações aos turistas. Ali você tem folhetos gratuitos, tem tudo que o turista precisa para ficar bem informado. Pessoal, o nome do prefeito da Câmara é presidente da Câmara, né? Sou doutor Álvaro Bila. E eles têm uma administração excelente com os nossos museus, os pontos de informações turísticas são modernos, tem os folhetos gratuitos. A pessoa pode sair daqui bem informada na língua inglesa ou portuguesa. Tem um ponto de internet que é o Lan House, né? E vai ter essa noite do fado. Obrigado, senhora. Obrigadíssimo. Vai ter a noite do fado aqui nesse edifício belíssimo, bucólico, junto ao Rio Arade. Realmente a cidade está de parabéns. Nosso doutor prefeito está fazendo uma administração magnífica, né? E aqui no Arade temos essas palmeiras belíssimas, né? São palmeiras imperiais de Sua Alteza Real e Imperial Dom Antônio César Lisboa de Aviz, porque em todo o reino foi plantada essas palmeiras, né? Inclusive lá em Petrópolis, também no Palácio em São Paulo e no Palácio Laranjeiras e na Quinta da Boa Vista, também no Rio de Janeiro. É belíssimo. As monarquias realmente primam pela qualidade, pelo glamour e principalmente pela democracia e a distribuição de renda de maneira igualitária. Monarquia constitucional, melhor sistema político para o Brasil, Portugal e os demais países da Sudamérica. Joinha. Então, pessoal, eu gostaria que vocês, portucalenses, brasilienses, absorvessem, né,
os ensinamentos de Dom Carlos, professor Loriel Rocha, professor Leandro Alano. Isso é super importante porque Portugal em primeiro. Primeiro está o Reino de Portugal, da Cruz da Ordem de Cristo. Depois, o Reino Unido da Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América e até mesmo o Reino de Espanha. Porque Portugal é um país profético, não é um país comum. Na verdade, não é nem um país, é um reino messiânico. Aí está, ó, belíssimo. Nós podemos sentar aqui. Amo teu sorriso. Belíssimo esses totem, né? De arte, de informações que temos aqui na belíssima cidade de Portimão City. Realmente uma cidade ímpar no Reino de Portugal. Foi aqui que eu conheci Dom Antônio César Lisboa Avis e Sua Alteza Mordomo Mó Leandro Alano também, e os demais senescais como Geraldo José, como os outros, né? E eles me ajudaram a entender, né, sobre o sebastianismo. Foram eles que me evangelizaram, porque até então eu era bragancista, né? Lutava pela causa da Casa Real e Imperial de Bragança, mas entendi que Avis tem a primazia porque foi a promessa, foi a profecia, inclusive do profeta Daniel, né? E alguns outros profetas da igreja. Então, corrobora com esse pensamento, doutor Loriel Rocha e outros doutores, pesquisadores como o professor Roque também, que a dinastia de Avis, ela é messiânica, né? Ela teve a suspensão devido ao desaparecimento de Dom Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir. Se eu estiver errado na pronúncia, alguém me corrija. E ele foi capturado pelos mouros, né, e aprisionado, e posteriormente não tivemos mais notícia, ficamos sem o rei, né, e foi feito um acordo para que a Casa de Bragança assumisse o trono, né, porque não podíamos ficar sem o rei. Porém, o que foi provisório acabou se perpetuando, né, no tempo, e nosso Dom Antônio César Lisboa de Avis está entre nós, é o encoberto por motivo de Londres. Os bandidos da Westminster o fizeram estar refugiado em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem lá a Casa Real Avis Tastâmara. Estamos prontos e aptos e abençoados para implantar a monarquia constitucional, né, no Brasil e as demais províncias da Ordem de Cristo, que é Terra Brasília, Angola, Moçambique, Macau, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau e as demais províncias, né? Até a Bolívia pode pertencer, porque tem esse direito, né? E o Uruguai também, porque todos estavam sob a bandeira da Ordem de Cristo. Todos os vizinhos, como a Argentina, o Chile, são bem-vindos ao Reino de Cristo na Terra, para o Quinto Império e a paz reinar definitivamente na Terra, reinada pelo nosso Rei, Senhor dos Senhores, Yahushua e Amashia, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O pessoal aqui na Ria de Arade, né? Ria Arade. Portanto, aqui junto ao cais Bartolomeu Dias, Dom Bartolomeu Dias, grande herói da história portuguesa. Além de nós termos esses barcos lindos, né? Emblemáticos aqui de Portugal, que fazem os passeios, né? Nós temos as agências, que são esses quiosques que estão ali. O vento está tão forte que está a derrubar os totem da Câmara Municipal, né?
É uma pena, mesmo estando fincado ao chão, parafusado, alguns estão a cair. Então você poderá vir aqui a Portimão e venha a essas agências, que são esses quiosques, e você poderá marcar aqui o seu passeio de barco, né, para conhecer as grutas de Benagil, conhecer as praias do Carvoeiro, Lagoa, até mesmo algumas praias já na parte de lagos, né? São praias paradisíacas. A de Benagil, essa gruta é magnífica. O amigo Jonas do canal Diário do Viajante Nômade já fez esse passeio, inclusive você poderá assistir lá no canal Diário do Viajante Nômade esse passeio que ele fez, conheceu as grutas de Benagil. Foi muito bonito e emblemático esse vídeo, né? Quando ele conheceu aqui os passeios de barco. Foi realmente magnífico. Foi realmente magnífico. E vocês também são convidados, né? Você que quer passar lua de mel na Europa, Portugal é o país ideal para você, porque é a sua nação, a sua cultura e a sua língua. Aqui na Avenida Capitão João Fernandes Leão Pacheco, temos a Capitania dos Portos, né? A Autoridade Marítima e a Polícia Marítima faz todo o controle, né, dessa zona costeira aqui, Algarvia, controle contra tráfico internacional de drogas e outras ilegalidades que acontecem, né? Infelizmente, no mundo de hoje, a qual tem multinacionais que operam o tráfico de drogas, né? Sobretudo de Londres e Nova York. Nós estamos aí em QAP total, com a Polícia Marítima Portuguesa Réguia Clara, e tem café no bule. Vocês vão ser grampeados se vier trazer essas porcarias aqui para as nossas praias. Seus bandidos sarracenos. Pessoal, para a população carenciada, né, população de rua, população que está em condição de sem teto, nós temos aqui a Agrato. A Agrato, pronto, tem aqui o escritório, que é esse prédio azul, né? A Agrato faz um trabalho excelente aí de apoio à população carenciada e desfavorecida socialmente. Você poderá aqui receber o pequeno almoço, o almoço, né, pela manhã das 9 horas às 13 horas e o período da tarde é das 14 horas às 17 horas. www.grato.pt tem a autorização da IPSS, né? Portanto, Instituto da Previdência Social, para praticar o amor ao próximo, a solidariedade, o respeito e a caridade, porque como Portugal é um reino católico, né, um reino cristão, assim como em Espanha temos os braços sociais do reino, né, que fazem esse trabalho a cada bairro, a cada comuna, comedores sociais, e também dão roupas, né, dão mantimentos para a família se alimentarem, porque não é justo os carenciados dos Países Baixos, do Reino Unido, que não ganham nada, né, porque normalmente algumas igrejas protestantes históricas pensam que caridade é estar dando peixe ao invés de ensinar a pescar. Infelizmente, essa é uma teologia satânica diabólica. Você tem que ensinar a pescar, mas deve dar o peixe também, porque a pessoa está em uma condição precária e ela precisa comer. Ela precisa repor as calorias que ela perde diariamente. Então o catolicismo entende assim, e é assim que nós também do canal Vida Nômade difundimos. Olá, vizinha, boa tarde. A senhora não lembra de mim porque eu estou muito fantasiado hoje? Eu acho que sim, está muito fantasiado. E a última vez que cá estive, comprei uma bandeira da Federação da Rússia. Tá lembrada? Entretanto, eu estive lá no Donetsk e os fascistas tomaram a minha bandeira e eu acho que queimaram a minha bandeira. Porque era da... Aqueles grupos fascistas lá do Azov, aqueles bandidos,
E eu tenho que comprar outra, porque eu vou voltar lá pra luta e tenho que chegar devidamente trajado com a minha bandeira da Rússia, né? Claro. Porque minha esposa é russa, minha sogra é russa, meu papagaio e meu cachorro são russos. As penas são russas. Não, isso é do Taiwan Sul e América do Sul. É do cacique dos índios, é o Sapa Inca. Ai, que jeito. Inti Inxuri é o cacique dos caciques. Esse gajo, o Sapa Inca, ele governa lá em Cusco, o umbigo do mundo. E aqueles outros caciques brasileiros, americanos, argentinos, tá tudo sob a jurisdição dele. Porque ele é o filho do sol. Ele é o próprio sol encarnado. Ah, é parte espiritual. É, porque ele é o título dele em Quechua, quer dizer Intipe, quer dizer Senhor dos Senhores. Inxuri quer dizer sol encarnado. O sol, o deus dos Quechua é o sol, né? Eles são a religião solar. Então ele é o Deus encarnado. E os outros índios são apenas presidente de câmara. Os outros cacique brasileiro e estadunidense, mexicano, os astecas. Tudo alterado. A administração é Cusco, porque há uma mentira nos livros que nós temos dizendo o Império Inca era apenas uma franjazinha no Pacífico que abrangia a Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile, um pedacinho da Argentina. Mentira! O Império Inca abrangia desde as Ilhas Aleutas até a Terra do Fogo. É grande. Porque até os astecas iam lá reverenciar em Cusco, iam levar oferendas. Pronto, eles faziam algumas coisas que hoje chocaria a humanidade, que é oferecer crianças, oferecer corações, essa cena toda. Entretanto, se eles vão a Cusco oferecer, é porque eles reconhecem a autoridade do Inti Inxuri. Recebem aquilo que pedem. Recebe boas colheitas, livrar eles dos vulcões, dos terremotos, ter bastante chuvas. Quer dizer que há uma bênção. Traz o Inti Inxuri, como ele fala tete a tete com Deus Pai, o Inti, E o Deus senhor Sol. o que é que defende? Pronto, como o carro O Lamp. senhor também tem mas não. Isso é uma coisa, uma cena para colocar a câmera. Porque podia ser o machado. Não. Muitos incas, Não, os incas eles têm um Suntor Pauker, que é uma espécie, para a senhora entender melhor, o Suntor Pauker quer dizer parece o cetro. É um cetro. Cetro de poder. De poder. Porque só ele que leva esse cetro na mão, que é em forma de uma hacha, um machado, e a Mascaipatia, que é uma espécie de coroa, né? Mas nós temos o sentido religioso, que isso aqui é uma uaca, é uma divindade, um oráculo. Um oráculo é uma divindade, é uma uaca. E para o senhor ter isso, já tem um poder e já é reconhecido. Não, e aí o que acontece? Em 1767, nós tínhamos o prussiano Carlo Lamp, que foi lá em Paracaitambo, no Peru, e foi escolhido pelos curacas locais, que são os presidentes das câmaras, e os amaltas, que são os sábios. Esse senhor tem toda a aptidão, é culto, é forte, para liderar e vai ser revestido da Mascaipatia. O Carlo Lamp, o prussiano. Entretanto, ele governou aquilo lá, os povos tudo ia reverenciar ele restabeleceu a poligamia e tinha boas colheitas, aquela cena toda em Cusco. Só que ele tentou derrubar a república. Juntou os guerreiros dele, isso no século XIX. Juntou os guerreiros e tentou derrubar a República Peruana, que foi colocada lá pela maçonaria da Westminster, Londres, que colocou várias repúblicas bananeiras. Mas é assim, no mundo que nós vivemos, manda quem pode, ou seja, Londres, quem tem juízo. Então ele tentou fazer isso. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram reunir tropas mercenárias e piratas ingleses e conseguiu cercá-lo nas praias do Peru. Então ele teve que se refugiar em um navio e os seus sábios aconselhou ele, vai para a Europa buscar o apoio do Kaiser e o rei do Império Prussiano. Então ele foi ter com a terra natal dele, a Prússia, o reino da Prússia, que atualmente é a Alemanha. Entretanto, o MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, e o Mossad israelita já estavam infiltrados nesse navio. Aí esperou chegar naquelas ilhas portuguesas, São Pedro e São Paulo, onde caiu um avião da Air France, tá lembrada? Tenho ideia. Quando chegou ali, disseram, pronto, aqui ninguém vai saber, ninguém vai ouvir.
foram nos aposentos dele com máscaras negras, pegaram o homem a dormir, espancaram ele, levaram ele para a proa do navio. Isso a Waka me contou, essa Waka aqui, do Apo Tixi, Pariachati, Contique, Wirakutra, me disse. Espancaram muito ele, porque ele era um homem alto, de 2 metros, loiro, né, dos olhos azuis. Espancaram muito ele, torturaram para ele confessar algumas coisas. Por fim, qual é a ordem que receberam de Londres? Execução. Mataram ele, aí colocaram uma corda ao pescoço e uma pedra-mó. A senhora sabe o que é uma pedra-mó? Não sei se você quer pedra. A pedra-mó é como aquela que nós temos na Rua do Comércio. Aquelas campesinas, aquela roda. É uma pedra. Colocaram Chamam de pedra-mó? Exatamente. Nós chamamos, nós os sul-americanos chamamos aquilo de pedra-mó. Sim, é pedra de moer. Amarraram nessa corda e levaram ele para a proa e lançaram ele. A Waka me mostrou que ele está exatamente ao lado do avião da Air France. Os destroços do avião da Air France. Portanto, as ilhas brasileiras, que eram portuguesas, São Pedro e São Paulo. Aí ficou vago desde 1867, não tinha um Impit-Shuri. Aí eu senti no coração de ir até Paracaitambo, conversei com os curacas, eu disse que eu era tataraneto do Huayna Capac, que era um antigo Sapa Inca, que teve muitos filhos com mulheres ocidentais, com mulheres espanholas, portuguesas. Ele deixou 200 descendentes, 200 filhos. Então eu era da 5ª linhagem. E por parte de mãe, eu sou da 4ª geração dos aborígenes, Goitacazes, que habitavam a região, a província selvagem. Selvagem. Não são índios, aborígenes não são índios. No norte também do Brasil. Exatamente. Os aborígenes Goitacazes habitavam a capitania de São Vicente, que é o atual estado do Rio de Janeiro, e o Espírito Santo. Sim. Eles eram os brutamontes de 2 metros, muito fortes, não são mongólicos, não têm os olhos puxadinhos, são muito robustos, e os portugueses tentou catequizar eles, tentou converter ao cristianismo, eles não aceitavam, comia todos os portugueses que entravam no território deles, matava e comia. E não entendia a língua deles, porque os portugueses sabiam falar tupi e guarani, mas esse aborígene não falava nenhuma dessas línguas. Eles falavam uma língua do tronco G, que nós conhecemos hoje como tronco G. Então, nem o nome que eles se autodenominavam nós sabemos. Nós sabemos que é Goitacazes porque os inimigos, os tupi, esses são Goitacazes, que quer dizer gente que não é como a gente. Gente que ataca, gente... Mas sabe por que no Brasil e em outros países da América tem aborígenes que não são mongólicos, não são asiáticos? Sabe por quê? Porque no Império Inca houve um príncipe chamado Tupac Yupanqui. Esse príncipe belo, de 20 anos de idade, criou naus feitas de tutora. Sabe o que é a tutora? A tutora é uma madeira edêmica da Cordilheira dos Andes, que é muito parecido com a nossa cortiça. Então ele criou 200 naus e ele foi desbravar o Oceano Pacífico para trazer especiarias, trazer polvos. E ele trouxe essas levas que deram origem aos Goitacazes e deram origem aos puris. Assim como nós descobrimos os mares. Trouxe da região que ele chegou ao pé da Austrália, portanto a Micronésia e a Melanésia. É engraçado. Por isso que quando os portugueses e os castelhanos lá chegaram, já encontrou pessoas negras e pessoas brancas, caucasianas, porque foi o príncipe Tupac Yupanqui, que foi o nosso primeiro navegador. Quer dizer que ele tem que estar, a estátua dele tem que estar ao lado de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Américo Vespúcio. São os descobridores. Porque ele é o nosso príncipe indígena moreno que desbravou o Pacífico. Até aí não há estátua dele. Não tem, pá. Só temos do Pachacutec primeiro, que é o meu antecessor, no centro de Cusco, e no centro de Lima, a estátua em bronze do Pachacutec, que era o príncipe. No Peru. No Peru. Não, mas temos na Bolívia também, e agora vamos ter no Brasil, porque, como eu disse, o reinado do Tawantinsuyo, o reino das 4 direções, os 4 pontos cardeais, os 4 suyos, abrangia desde as Ilhas Aleutas até a Terra do Fogo. E eu estou aqui para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo do Orique, que o reino de Portugal é messiânico. Portugal recebeu a promessa a Dom Afonso Henriques de ser um reino de Cristo, levar a bandeira da ordem de Cristo por todo o planeta. Mas nós somos de Cristo. A população está dormindo. A bandeira... Sim, está lá os 4 escudos das quinas.
que apareceu no céu junto com Jesus Cristo, do Orique e os seus santos anjos, ao nosso novo Moisés, que é Dom Afonso Henriques. E Dom Afonso Henrique recebeu a promessa de fazer o reino de Cristo ser expandido por toda a terra, convertendo os sarracenos, os pagãos, mas os britânicos, esses bandidos maçônicos, esses bandidos protestantes, roubou o reino de Portugal. Até nos enganaram. E nos enganaram, nos transformaram numa república bananeira e o Brasil uma república bananeira. Ou seja, todos os países periféricos, adversários econômicos do Reino Unido, eles transformaram em bananeira, mas eles não querem mudar a monarquia deles. Eles são piratas, pá. Mas olha que eles agora, com esta, se o Carlos morre, se a Nora, a Katie, também está mal, também morre, toda esta monarquia vai dar... Vai ruir, até porque eles não são o Windsor, eles são a monarquia germânica, que é os Hanover, que foram transladados para Londres e, através de casamento com a oligarquia inglesa, criaram essa fantasia de Windsor. E eles criaram a City de Londres, que é o sistema financeiro da usura. Mas a Isabela era o Windsor. Eles criaram essa dinastia e eles criaram a City de Londres, que é um pool de bancos, que criaram depois o Fed, o Federal Reserve, que não é um banco estatal estadunidense, é um pool de bancos. Então o eixo Londres e Wall Street governa as finanças mundiais, só sobra para nós 4%. Sim, e não chega a todos os países. E querem tirar a República Popular da China e a Rússia, porque dizem que o mundo tem que continuar bipolar, não pode ser multipolar. E nós temos que lutar contra isso, pá, porque o Senhor Jesus Cristo, do Orique, deu a promessa do reino de Cristo ser liderado por Portugal. E o Brasil é terra da promessa, porque Dom Afonso Henrique recebeu essa assunção de Jesus Cristo ali no campo do Orique. É verdade, aqui no Baixo Alentejo. Então, vizinha, desculpa lá eu falar tantas coisas assim, porque eu tenho que evangelizar os povos que estão tudo a dormir, os indígenas, os aborígenes, os portucalenses, e vim buscar a minha bandeira da Federação da Rússia, porque o meu papagaio é russo, a minha esposa é russa, a minha sogra é russa, então por que eu vou ter bandeira de Ucrânia? Pra nada quero. Pra nada, vai ter a Rússia. Exatamente. E a medida da bandeira é aquela grande mesmo. Era 2,30. Eu penso que sim. Mas a gente pode confiar. Tá bem. Um livro aqui fascista, olha. É isso aí que eles andam a difundir aqui na União Europeia. Difundir a ideologia fascista Slava Rossiya. Amigos, é super importante que vocês subscrevam no canal Vida Nômade Oficial, porque estamos aqui a difundir as mensagens do Evangelho, as mensagens do Reino, aqui em todo Portimão, todo o Algarve, né? E é super importante que vocês difundam, porque quanto mais chegar a mensagem do Reino aos rincões, nas pequenas granjas, nos pueblos, nas aldeias, nas fincas, nas haciendas, é muito importante. Zadarov, saúde a todos. Vocês perceberam que o Inti Pichuri, o Sapa, prefere andar a pé aqui em Portimão e em todo o Algarve para conhecer as pessoas, para estar encontrando os filhos do sol, né? E poder pregar o Evangelho do Reino. Assim fez o Yahushua e a Mashiach em toda a Galileia, Samaria, em Belém, para que a mensagem do Reino chegue ao maior número de pessoas possíveis. Portanto, se eu utilizasse a Caçurome para andar aqui em Portimão, em todo o Algarve, portanto, se eu estivesse andando com a Caçurome, eu não iria alcançar os filhos do sol com a mensagem